Será revelado como o Sith da série e aquele que esteve treinando Mei para o lado sombrio da força, Kimir se mostrou alguém imparável em seus desejos de ter um acólito. Mas da onde Kimir vem? Se ele é um Sith, Kimir precisa ter um mestre. Mas se ele não tiver, será que Kimir foi o fundador dos Ren? Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers de Star Wars The Acolyte e ao mesmo tempo de algumas séries e quadrinhos por aí de Star Wars. Sim, pessoal, vamos então aqui conversar sobre a ideia de Kimir ser o fundador dos Cavaleiros de Ren. Cavaleiros de Ren são tremendamente, ou pelo menos era para ser importante, na trilogia sequels, não teve tanta importância assim, mas sabíamos que eles têm ali uma certa importância nos bastidores que levaram aos acontecimentos dos episódios 7, 8 e 9. E talvez Kimir seja o fundador desse grupo. A gente vai conversar um pouquinho sobre essa ideia, sobre esses pontos, logo depois de você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos. A gente está começando a nossa jornada, na verdade, recomeçando a nossa jornada de Star Wars aqui no canal. E se você quer acompanhar vídeos interessantes dessa franquia maravilhosa, pelo menos assim, sempre foi maravilhosa, agora tá causando uma divisão na força, na fandom, você pode acompanhar aqui no canal do Geek Brasil, a gente está conversando sobre a obra por aí. E é claro, você também pode ler a minha novel Que Haja Luz, tanto na Novel Mania quanto também no Tapas. E assim, você pode acompanhar uma grande história por lá também. Foi dito que você iria destruir o Sith, não se unir a eles! Bom, para a surpresa de ninguém, Kimir finalmente se revelou como o Sith dos pôsteres da série The Acolyte. Acho que todo mundo, desde o primeiro episódio, olhou pro cara, viu que ele sabia demais, viu que a Mei confiava muito nele e a gente falou, esse maluco aqui, esse maluco aqui tá diferente, tá estranho. E aí depois do episódio 4 não tinha mais o que realmente achar. O roteiro, a história toda foi ali levando a gente a acreditar que era mesmo Kimir. E o braço do maluco já entregou que também era ele, né? Então não tinha muito o que falar, não tinha muito o que negar ali a situação da maneira como o personagem veio sendo abordado. Eu achei que dava pra ter escondido mais, dava pra ter criado mais abordagens pra ter essa revelação, mas, né, tipo, a gente tá aqui falando sobre o roteiro ruim de The Acolyte, mas ao mesmo tempo estamos falando sobre o contexto global da série. Como eu sempre falo pra vocês, Star Wars é dividido em dois plots sempre, tanto ali o ponto local, quanto também o ponto global. Então, o que importa mesmo no que vai ser entregue em The Acolyte é o que isso vai acarretar para o universo global de Star Wars. E uma coisa chamou a minha atenção e a do Norton também. O Norton lá do canal Norton fala bastante de Star Wars, né? Eu comecei a ser muito influenciado através das reviews dele e eu quis trazer também Star Wars aqui no canal. E ele falou uma coisa interessante lá no vídeo dele, nos últimos vídeos dele, de que o Kimir não luta como um Sith. Ele não luta como um Sith e também não luta como um Jedi. Ele usa aquilo que é chamado de Trakatha, né? Eu acho que é assim que se pronuncia, né? Trakatha, que é a forma como você não leva ali a lealdade no combate. Todo Sith e todo Jedi levam ao máximo a lealdade na batalha. Um Sith formado mesmo, né? Passou pela escola, ensino fundamental, médio, ele é levado ali a usar a lealdade na batalha. Mas o Kimir não faz isso. Nós vemos ele usando um capacete para lutar contra os seus adversários e desativar assim os sabres de luz dos personagens, dos Jedi. O Kimir usa o seu capacete e os braceletes para gerar um curto-circuito nos sabres dos Jedi. A gente observa isso acontecendo durante o combate entre os personagens, né? Aquele ângulo horrível que escolheram para proporcionar ali esse combate, essa luta, mas ao mesmo tempo dá para perceber isso, o Kimir dando cabeçada no sabre, usando os braceletes para desativar. E isso acaba sendo um ponto de deslealdade no universo de Star Wars.
tanto para os Jedi quanto também para o Sith. E vimos também como seu capacete quebrou quando a Daphne, a Padawan, meteu várias cotoveladas nele. Ou seja, nós percebemos que se trata de um material até mesmo frágil. Ele meio que, tipo assim, tem várias remendas ali, uma forma para poder ser um escudo contra os sabres de luz, mas ao mesmo tempo ser ali uma forma que não deve ter um contato físico, não deve ter ali um conceito de exploração para um contato físico tão grande. E dessa forma, o Portal Galáctico lá no Twitter trouxe uma informação, um ponto bem interessante sobre o possível material desse capacete. O Almirante Thrawn, ele diz o seguinte no livro Thrawn Aliança, sobre um material capaz de gerar esse curto. O material é chamado de cortosis, é muito raro e ele já ouviu histórias sobre isso, mas nunca viu nenhum. Também ele é macio e quebradiço, inútil para ser incorporado em armaduras ou outros materiais de proteção. Cortosis é um metal que tinha uma taxa de absorção de energia e devolução muito alta, podendo até resistir ao golpe de um sabre de luz e causar um breve curto-circuito em sua lâmina. Mas, apesar dessas vantagens, ele é um metal muito raro, sendo encontrado apenas nos planetas Jinzu, na Orla Média, e Moksvi, eu acho que é Molkividi, ali da Orla Exterior, não sei pronunciar o nome do planeta. Mas isso aqui é importante, esses dois pontos são tremendamente importantes para a gente falar sobre um detalhe tremendamente importante para o Qimir. Juntando essa informação do material do seu capacete e que Qimir não luta como os Jedi ou Sith, ele provém de uma outra ramificação do lado sombrio. Dá pra perceber isso, que o personagem, ele tem essa questão, né? Ele falar ali que ele utiliza o lado sombrio, que ele tem o poder do lado sombrio, mas ele não luta como o Sith, não luta ali com os dogmas do próprio Sith. Essa questão, ela ficou bem na cara, porque o Qimir acabou revelando-se como um Sith. Mas por que ele faria isso? Por que ele daria-se o exemplo, ou daria ali essa revelação gratuita para os Jedi, se ele fosse mesmo um Sith? Por que ele se revelaria como Sith para os Jedi, sendo que ele poderia simplesmente ter ficado quieto? Ou o roteiro é muito ruim, coisa que eu não duvido de The Acolyte, ou tem um plano por detrás dessa pegada, ou tem um plano por detrás ali dessa informação. Porque o Qimir, se ele fosse um Sith de verdade, ele não teria revelado assim que é um Sith nessa altura do campeonato, principalmente para os Jedi. Juntando assim a ideia de que o combate do Qimir pode ter conexão com o Trakatha, e vendo como ele não é um Sith também, isso só pode significar uma coisa: Qimir é quem originou os Cavaleiros de Rain. O que nós sabemos sobre os Cavaleiros de Rain? Esses cavaleiros que eram para ser tão explorados no filme, nas sequels, e foram completamente ignorados ali no seu desenvolvimento e toda a sua lore, mas tivemos alguns detalhes e algumas informações nas HQs, nas comics e também ali no ponto envolvendo alguns relatos de Darth Sidious em Star Wars: O Segredo do Sith. O Palpatine, ele explica que as lendas sobre os Cavaleiros de Rain vêm das regiões desconhecidas, uma região de planetas que vivem em um espaço da galáxia que é muito difícil de acessar por causa dos buracos negros e explosões de supernovas. Então é muito difícil se locomover entre esses planetas, entre essas regiões. Mas mesmo assim, essas lendas chegaram até as regiões mais habitáveis de Star Wars, mais acessadas de Star Wars. E então, nessas regiões com repletos de buracos negros, explosões de supernovas, apenas o Jedi ou o Sith poderiam se locomover de uma forma mais, entre aspas, segura. E, é claro, os piratas, contrabandistas também podiam se locomover, mas cada um ali da sua forma, do jeito mais maluco, saltando ali pelo hiperespaço de uma forma realmente bizarra. E então o Sidious diz que os Cavaleiros de Rain abrigam o lado sombrio dentro de si, mas ao contrário do Sith, eles não são treinados para aproveitar essa conexão em todo o seu potencial, o que bate com a fala do Qimir no episódio: vocês me chamariam de Sith, mas o Qimir
não é um Sith. Ele não fala, eu sou um Sith. Ele fala, vocês me chamariam de Sith porque o contato maior que os Jedi tiveram com aqueles que usavam o lado sombrio eram as bruxas e também ali a forma como o Sith. Então, teríamos também uma outra ramificação do lado sombrio. Chamariam ele de Sith por sua conexão com o lado sombrio da força, mas ele não se apresenta como um Sith. O Qimir não se apresentou como um Sith. Só que tem também uma fala do Luke e um reforço dos Sidious sobre os Cavaleiros de Ren que faz ainda mais sentido para descrever o Qimir no livro. Que os Cavaleiros de Ren usam a força como um martelo em vez de uma lâmina. O que vemos Qimir fazendo também durante o episódio. Durante todo o combate contra os Jedi, o Qimir ele utiliza a força e o seu poder como um martelo, não é como uma lâmina. Por exemplo, a gente não vê ele lutando como o Darth Vader, ou até mesmo ali como o Sidious, ou outros Sith, ou outros Darth que viemos acompanhar durante a obra de Star Wars. Ele parece literalmente uma marreta ambulante, ele parece um martelo ambulante pronto para esmagar qualquer um que ficar no seu caminho. É a completa definição do que os Cavaleiros de Ren são colocados pelo Palpatine. Sidious termina seu relato sobre os Ren da seguinte maneira. Eles não aderem a nenhum código, fazendo o que devem para triunfar. Tá bem na cara que Qimir possui conexões com a lenda dos Cavaleiros de Ren. Eu vejo nesse ponto de que o Qimir tem ali a capacidade de ter gerado os Cavaleiros de Ren, mas não como veio ali dessa conexão desconhecida, como veio ali desse sentido realmente de um lado tão distante da galáxia, né? Essas regiões desconhecidas. Eu acredito que possa ter uma fusão de várias outras lendas que pode ter gerado esse novo grupo no espaço atual de Star Wars. E por que eu acho isso? Porque tem um porém, tem um grande porém na fala do Sidious. O Sidious, ele diz que os Cavaleiros de Ren não são treinados para aproveitar essa conexão com a força em todo o seu potencial. Mas no final do episódio, o Qimir fecha o ferimento absurdo da Osha como se fosse nada, repetindo os feitos de Rey e Ben Solo, então suas habilidades com a força são muito fortes. Podemos observar que tanto Ben quanto também a Rey possuem conexões ou habilidades com a força de uma forma tremendamente poderosas, mas a gente não sabe quem é o Qimir, o que gerou esse tipo de conexão, como que ele aprendeu essas habilidades. E ao mesmo tempo não dá para dizer que o Qimir não tenha um aprofundamento grande sobre a força. Ele fechou um ferimento que dava para considerar algo fatal. Dessa forma, se o roteiro ruim dessa série não vier com coisas mais sem pés e sem cabeça, eu acredito que duas coisas aconteceram aqui. Duas lendas se fundiram, se encontraram. A lenda dos Sith e a lenda dos Cavaleiros de Ren. Os Sith, eles não surgem há pelo menos 900 anos na timeline de The Acolyte. 900 anos é tempo suficiente para lendas serem criadas. Por mais que os Jedi acreditavam que os Sith desapareceram para sempre. Como eles acreditavam que os Sith não estavam nas sombras durante todo esse tempo, os Jedi deixaram eles para lá. Mas, como vimos em Rebels, ainda existiam ou ainda existem vários holocrons do lado sombrio espalhados pelo universo. E Qimir, sendo a principal fonte de informação da Mei, com certeza acessou esses dados. E é por isso que aqui as duas lendas podem se juntar em um único personagem. Lembram que eu falei para vocês que o metal que o Qimir usou no seu capacete pode ser acessado apenas em 2 planetas? Isso mostra para nós que o Qimir é alguém viajado, é alguém que conhece sobre o universo e alguém que anda estudando sobre os Jedi e também sobre os Sith. Então, para ele ter encontrado um holocron e passado a estudar o Sith, é uma coisa muito fácil da história prosseguir. Como se trata então de duas lendas, o Qimir acredita que os Sith foram extintos, mas ele seguiu os preceitos de Darth Bane, o criador da regra dos dois, e está agora procurando um acólito. Mas a questão é que Qimir também tem traço dos Cavaleiros de Ren. Ele mostra para nós essas características e essas fisionomias da forma como ele está lutando e agindo. Então, para mim, tá tendo aqui uma grande fusão
entre o Sith e as lendas, né? As lendas do Sith e também as lendas dos Cavaleiros de Ren, para fundir e gerar um novo grupo. Esse novo grupo chamado ali de Cavaleiros de Ren. O mesmo grupo que iria surgir lá nas sequels, que iria seguir ali o novo Palpatine nas sequels relacionados ao lado sombrio. Então, na minha visão, isso vai colidir do seguinte modo. Qimir vai criar os Cavaleiros de Ren, se tornando o primeiro Ren, e vai ser o líder deles. E vai gerar a regra dos Cavaleiros de Ren. Para ser o líder dos Cavaleiros, é necessário matar o líder. Para ser o Ren, ele precisa também matar o Ren. Para ser o líder, é necessário matar o líder. Quem mata o líder se torna o líder dos Cavaleiros de Ren. Assim como um aprendiz Sith deve buscar matar seu mestre Sith depois de ter aprendido tudo com ele. Então, para mim, tá tendo aqui uma espécie de fusão das duas ideias. Tanto ali da mescla da regra de 2 de Darth Bane, quanto também das lendas envolvendo aos Cavaleiros de Ren que ficam nas regiões desconhecidas. Mas só que isso pode levar Qimir a colidir com um ser que está vivo na época que The Acolyte está sendo ambientada, Darth Plagueis. Quando Kylo matou o Ren, não é o Kylo Ren matou assim, mas o Kylo Ren, quando matou ali o líder dos Cavaleiros Ren anterior a ele, o Ren, ele usou o lado sombrio. Ele acabou usando o lado sombrio. Várias pessoas dessa forma sentiram essa manifestação da força. Leia, Sidious, Snoke e até mesmo ali a Rey sentiram o uso da força pelo solo. A gente pode observar que isso é uma construção interessante sobre como até mesmo Sidious foi capaz de sentir a força que o Kylo possuía, e dessa forma talvez ele tenha realmente achado que esse garoto seria o seu futuro, a forma como ele poderia prosseguir com o seu planejamento. Isso é colocado no seu livro sobre a Ordem do Sith. É simplesmente impossível observar todos esses personagens que sentiram a manifestação do lado sombrio da força através do Kylo Ren, através do Ben Solo. É simplesmente impossível o Plagueis não ter sentido esse monte de Jedi sendo morto por alguém usando o lado sombrio. Não tem como acreditar que o Plagueis viria essa quantidade de gente morrendo pelo lado sombrio e não sentiria o Qimir. O ponto que fica agora é, será que a Disney vai ter coragem de desenvolver o Plagueis finalmente no universo canônico? Será que o personagem finalmente vai ser colocado, vai ser transmitido para nós, vai ter realmente essa exploração dele sobre o que ele esteve fazendo durante todo esse tempo? Ou vão simplesmente nos fazer de trouxa como fizeram com a série de Obi-Wan, que a gente achou que a série viria para manifestar, para mostrar o treinamento do Obi-Wan com o Qui-Gon Jinn, para manifestar o fantasma da força. E a gente teve a pequena Leia correndo por aí. Vamos ver o que esses 3 episódios finais de The Acolyte vai nos aguardar. Eu não espero muita coisa da série assim, mas como eu disse, o meu ponto principal aqui é o que a história vai englobar em relação à lore global ali de Star Wars.